기도하겠습니다. Vamos orar. 하나님께 감사를 드립니다. Senhor Deus, nós te damos graças. 복음이 없어서 고통당하는 이 시대에 오직 복음의 비밀을 가지고 저희를 불러주신 것 감사합니다. Sabemos que nessa era o sofrimento é por causa de não haver evangelho, mas o Senhor nos chamou para sermos testemunhas do evangelho. 오늘 또 유일한 복음 되시는 예수 그리스도의 복음이 브라질에 증거되기를 원합니다. Te damos graças por sermos testemunhas para o campo do Brasil. 내가 누리고 답을 낸 오직 예수 그리스도의 복음이 브라질 제자들에게 증거되기를 원합니다. Possamos ser essas testemunhas com o evangelho de Cristo para o campo do Brasil. 브라질에 오직 예수 그리스도의 제자들이 일어나게 하옵소서. Que possa levantar discípulos com somente o evangelho de Cristo. 복음 안에서 이처럼 귀한 만남의 복을 주신 것 감사합니다. Te damos graças que por causa do evangelho tivemos a bênção desse encontro. 우연이 아니고 필연입니다. Sabemos que não foi coincidência, mas plano do Senhor. 오늘 또 이 복음만을 붙잡는 제자들이 일어나 브라질 살리게 하옵소서. Que possam tomar posse do evangelho somente e se levantar como evangelistas no Brasil. 교회도 많고 성당도 많고 목회자도 많습니다. Sabemos que há muitas igrejas, há muitos crentes, 복음만이 없어져서 많은 지역에 흑암이 덮여져 있습니다. mas porque está faltando o evangelho, as trevas estão dominando o campo. 알지도 못하고 있는 때가 되었습니다. Sabemos que há muitas coisas terríveis acontecendo, 일어나 빛을 발하는 전도학교가 되게 하옵소서. mas que venha a tua luz sobre a escola de evangelismo nesse dia. 왜 예수 그리스도만인가라는 것을 깨닫는 시간 되게 하옵소서. Que possamos entender o porquê somente Jesus Cristo hoje. 브라질 통해서 세계 복음화 동력되게 하옵소서. Que possa se levantar esses obreiros da evangelização para o Brasil. 말씀 전하실 종에게 살아있는 주의 말씀으로 입술에 역사하여 주시옵소서. Que possam organizar a palavra e transmitir através dos seus lábios. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. 아멘. Amém. 사도행전 4장 12절입니다. Vamos ler Atos capítulo 4, versículo 12. 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라. Diz, em nenhum outro nome há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Boa noite. Boa noite. A missionária, por favor, fechem o microfone. 마이크 끄도록. Fechem o microfone. 반갑습니다. Muito prazer. 전도학교를 통해서 오직의 복음을 깨닫는 제자들이 일어나기를 축원합니다. Que através da escola de evangelismo se levante discípulos com somente o evangelho. 여러분 한 사람이 왜 예수를 믿어야, 왜 꼭 예수를 믿어야 하는가 그것만 깨달으면은 여러분들은 분명히 살아나게 되고 여러분 가정 살리고 여러분 교회 살립니다. Porque nós temos que acreditar em Jesus, que vocês possam ter essa resposta para salvar a família e salvar a igreja. 사실에 교회 없다는 말이 아닙니다. Não queremos dizer que não há igrejas no Brasil. 브라질에 목회자 없다는 말이 아니고요. Também não queremos dizer que não há pastores no Brasil. 브라질에도 신학자가 있고 브라질에도 성도들이 있다고 봅니다. No Brasil há seminários, no Brasil há crentes. 그러나 오직 예수 그리스도를 말하고 결론난 성도와 목회자와 신학자가 거의 없다는 것입니다. Mas há muitos pastores, líderes e seminaristas que não têm a conclusão somente Cristo. A irmã, por favor, feche o microfone, porque quando a irmã fala, atrapalha aqui, aí acaba atrapalhando o pastor. Clique no botãozinho, onde, no desenho do microfone. 그래서 지금 전도학교를 하는 겁니다. Nós estamos na escola de evangelismo agora. 우리는 Ainda está falando, irmã missionária Meire. É só clicar no botãozinho onde está o microfone. 이걸 두고 훈련이 안 됐다는 것을 말합니다. Nós estamos no treinamento nesse momento. 여기 들어올 때에는 음성을 꺼 주셔야 됩니다. E nós estamos com essa transmissão agora online. 세계 교회도 마찬가지입니다.
No mundo inteiro há muitas igrejas. 왜 유럽에 그 큰 성당 그러면서 예배당이 있는데 성도들이 없느냐? Mas por que na Europa há igrejas grandes e não há cristãos agora mesmo? 거기 신학이 없어서 그런 게 아닙니다. Não é porque não haja seminários. 거기 목회자 없어서 그런 거 아니에요. Não é porque não haja pastores. 국가에서 사례를 줄 만큼 목회자들을 보장해 주고 있습니다. Mas na verdade é por causa de uma realidade que está acontecendo no meio da liderança. 그런데 교회에는 나이 많으신 몇 분들만 앉아 있습니다. Na igreja também há alguns membros, podemos dizer. 그리고 젊은이들은 마약을 합니다. E também a realidade do que está acontecendo entre eles. 그리고 또 젊은이들 중에는 이상한 거 보면서 마귀에게 잡혀가 있습니다. Mas na verdade a ação de Satanás traz o engano sobre muitos cristãos. 과학이 발달하고 의학이 발달하다 보니까 이 영적인 부분은 또 무시합니다. E eles olham para a realidade da ciência, da filosofia e acabam sendo enganados. 그러니까 영적인 문제 오면은 알지도 못하고 당하게 되는 것입니다. E porque eles não conhecem a realidade espiritual, eles se voltam para esse sistema de cultura e de. 그래서 기독교가 문화가 된 거예요. Sim, o cristianismo tem uma cultura. 기독교가 생명이 돼야 되는데 그냥 문화가 돼 버린 것입니다. No cristianismo tem a vida em si, mas não podemos também negar a cultura. 관광지가 돼 버렸습니다. Mas eles perderam essa centralidade. 오직 복음 대신 예수 그리스도를 모르는 거예요. Muitos não conhecem somente o evangelho de Cristo. 예수 그리스도라는 말은 들었지만은 예수 그리스도를 왜 믿어야 되는지를 모르는 것입니다. Na verdade, muitos não sabem o porquê crer em Jesus Cristo. 그래서 미국으로 가가 신앙생활 하겠다고 해가 미국에 갔습니다. Eu fui aos Estados Unidos e vi uma realidade da vida cristã ali. 제대로 신앙생활 했는데 똑같은 일이 또 일어납니다. Eu vi a realidade como eles vivem, as coisas que eles fazem. 미국에 또 교회 문 닫습니다. Nos Estados Unidos, muitas igrejas estão fechando as portas. 브라질에도 성당이 있고 교회 있습니다. No Brasil, há muitas igrejas e crentes. 그런데 가보니까 사실적으로 복음은 없습니다. Mas o que eu pude ver aqui no Brasil que há muitas igrejas que não têm o evangelho. 또 좀 믿는다고 진짜 예수 믿는 사람도 있습니다. Sim, há pessoas que realmente creem no Senhor Jesus. 그런데 오직이 아니에요. Mas eles não têm essa centralidade somente. 대강입니다. Esse é o sentido que eu quero falar. 섞은 복음입니다. Estão dentro de um evangelho confuso. 혼합 복음입니다. Estão num evangelho misturado. 자원주의 복음입니다. Um evangelho humanista. 통합주의 복음입니다. Um evangelho com sincretismos. 그러니까 브라질에 오는 영적 문제는 아주 깜깜하게 모르고 있습니다. Por isso que muitos não conseguem entender ou distinguir a realidade do problema espiritual. 브라질은 우리보다가 자원도 많고 또 문화도 아주 높은 나라였었습니다. Se olharmos para o Brasil, há muitas coisas e a cultura é muito grande comparada à nossa. 그런데도 지금 와가지고는 대한민국보다가 훨씬 여러 가지 문제 속에 허덕이고 있습니다. Mas o que nós podemos ver que comparado à Coreia há grandes problemas no Brasil hoje. 그거는 브라질에 임한 흑암과 어둠의 역사를 모르고 있기 때문에 그렇습니다. Podemos ver que a realidade das trevas, do domínio que tem acontecido no Brasil. 브라질은 앞으로 훨씬 세계 복음화 하는 데에 중요한 나라인 것입니다. Mas sabemos que o Brasil é um país para realizar, é importante para realizar a evangelização mundial. 문화적으로나 자원적으로나 모든 면에서 월등한 자격을 가지고 있습니다. Por causa da cultura, dos recursos, tudo isso é importante para a evangelização mundial. 그런데 오직의 복음을 모르니까 브라질도 천주교 영향권 속에서 그냥 교권 아래 지금 어둠에 잡혀 있는 것입니다. Porém, por não conhecer somente o evangelho, o catolicismo tem dominado e nós vemos as trevas que há no Brasil hoje. 그래서 제가 첫날에 말씀드렸습니다. Por isso que eu compartilhei algo através da palavra. 왜 오직 예수 그리스도를 말해야 되느냐? Porque somente Jesus Cristo nós falamos. 왜 성경적 다락방 운동을 해야 되느냐? Porque nós fazemos o movimento do cenáculo bíblico. 다른 데는 전도 안 하느냐? Não queremos dizer que os outros não funcionam. 그게 아닙니다. 합니다. Não, não é isso, mas sim funcionam. 그런데 성경에서 말하는 예수 그리스도를 말하지 않는 거예요. Mas o que a Bíblia fala é isso que nós estamos focando acerca de Cristo. 그냥 모이면 된다는 거예요. Tinha muitos encontros.
그냥 훌륭한 메시지 듣고 감동만 받으면 된다는 거예요. Tinha muitas pessoas que vão a esses encontros e são movidos pela mensagem que 말만 ouvem. 모이면 목회 성공했는 걸로 알고 있습니다. Sabemos que há muitos pastores com sucesso. 그리고 뭐 어쨌든 무슨 방법이라든지 전도한다 해가지고 끌어모으면 된다는 거예요. Mas um dia todos esses métodos param e não há um movimento de evangelismo. 근데 정작 신앙생활 하는데 고통당하는 거예요. E aí vem essa realidade da confusão na vida espiritual. 그런데 신앙생활 하는데 방황하게 되는 거예요. E aí ficam buscando métodos para viver a vida de fé. 교회 갔다 성당 갔다 또 점치러 갔다 이렇게 하는 겁니다. Vai à igreja, vai ao trabalho e vivem somente assim. 우상이 전혀 뭔지를 모릅니다. Muitas vezes não conhece a realidade do problema. 다른 형상을 만들지 말라 했는데 마리아 형상 만들어 놓고 예수님 형상 크게 만들어 놓고 거기에 절하고 그런 거예요. Acabam fazendo imagem de Maria, imagem de Jesus, tantas confusões. 성경에서 말하는 예수 그들을 밀어야 되는 겁니다. Acabam perdendo a centralidade de Cristo que a Bíblia 성경에서 fala. 말하는 전도했을 때에 120명이 세계 복음화를 한 거예요. Mas a Bíblia diz que somente 120 se reuniram ali para fazer a evangelização 다른 mundial. 전도가 나쁘다는 게 아닙니다. Não estou dizendo que as outras instituições são ruins, 오직 복음을 전하는 전도해야 돼요. mas nós estamos falando dessa centralidade da Bíblia de somente o evangelho. 성경적인 전도가 돼야 되는 겁니다. É essa direção que a Bíblia 그게 nos mostra para o evangelismo. 마가다락방에 복음으로 내가 답이 난 거예요. Foi a resposta que eu recebi lá do cenáculo onde a Bíblia 성령이 내게 오신 거예요. do enchimento do Espírito Santo. 복음 때문에 만남의 복을 주시는 거예요. Nós sabemos que vem a bênção do encontro por causa do evangelho. 길바닥에는 아무리 얘기해도 복음 안 받습니다. Nós sabemos que por causa da perseguição muitas vezes para de pregar o evangelho. 돌짝밭에는 아무리 복음해도 뿌리 나면서 잠시 기뻐하지만은 열매가 없는 거예요. Muitas vezes por causa dessa perseguição o fogo do evangelho se apaga e não há mais frutos. 가시밭에는 뿌리 내리고 자라는 것 같은데 열매가 없는 거예요. Mas quando você se lança uma semente na terra, com certeza ela vai crescer e vai dar frutos. 우린 옥토를 만나야 돼요. E nós? 우린 제자를 만나야 됩니다. Nós encontramos os discípulos. 아, 이 복음이구나. 이 복음만이 되는구나. 결론 나는 사람들 만나는 겁니다. E nós chegamos à conclusão, foi por causa do evangelho que eu encontrei essa pessoa. 그 사람을 지속적으로 양육해서 열매 맺게 하는 겁니다. E aí nós alimentamos ela, nutrimos ela, quantos frutos ela vai produzir? 뿌리 내리고 자랐는데 열매가 없어요. Se não houver, se a semente não enraizar, não tem como dar frutos. 그러면은 수고했는 게 전부 다 헛것입니다. E a árvore ela não tem como produzir esses frutos. 그래서 우리는 훌륭한 얘기하는 게 아닙니다. Não estou dizendo que a questão do treinamento. 훌륭한 얘기도 할 수 있습니다. Sim, nós precisamos de treinamento. 감동되는 얘기하는 게 아닙니다. Não estou dizendo com relação ao sentimento. 감동되는 얘기 할 수도 있습니다. Sim, há esse sentimento dessa 그걸로 emoção. 가지고는 안 되는 거예요. Mas mesmo com essas coisas não funciona. 그걸로 세계교회 많이 해봤습니다. Eu já vi muitas igrejas ao redor do mundo. 미국에 수정교회라고 있는데 크게 지었습니다. Eu fui a uma igreja muito grande nos Estados Unidos. 그런데 어느 날 그 다 무너지고 팔리는 거예요. Mas um dia aquela igreja cristal fechou as portas. 오직 복음과 성경적 전도를 통해서 누구를 일어나야 되느냐? Porque na verdade não havia centralidade do evangelho. 제자들이 일어나야 됩니다. Mas a centralidade do evangelho tem que se levantar discípulos com esse entendimento. 절대 제자가 일어나야 되는 Tem que 것입니다. se levantar discípulos absolutos. 그래서 지금 우리는 전도학교를 하는 거예요. E por isso nós estamos agora nessa escola de evangelismo. 예수님은 12제자를 남겼습니다. O Senhor chamou 12 discípulos. 70인 제자를 남겼습니다. Chamou 70 discípulos. 떡 먹고 고기 먹고 하던 사람들은 다 가고 없었어요. Eles, depois de um tempo, eles se foram. 병 고침 받은 사람도 다 가고 없었습니다. E depois de um tempo, todos eles não estavam mais ali. 내 살을 먹고 내 피를 먹어야 영생하리라 했습니다. Quando ele disse, beba no meu sangue e coma da minha carne, eles se 진짜 foram. 복음 얘기하니까 다 가쁘고 없어요. Ele estava falando da centralidade do evangelho verdadeiro. 훌륭한 얘기, 기적, 감동되는 거 그게 나쁘다는 게 아니에요. Não estou dizendo que esse sentimento, a emoção, o treinamento é ruim, não é isso. 오직 복음 얘기할 때 알아들어야 돼요. Mas muitas vezes, mas o que nós temos que ouvir é o evangelho 너희도 puro. 가려느냐라고 질문했습니다. E o Senhor fez uma pergunta 다 가고 없었으니까. e muitos não responderam. 그때 베드로가 말했습니다. E a resposta foi incorreta e Pedro respondeu. 영생의 말씀이 주께 있는데 우리가 네게로 가오리까 했습니다. Ele disse, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida 오늘 eterna? 우리는 오직 복음 전해야 되고 오직 복음 알아듣는 제자들이 브라질에서 일어나야 돼요. Então que se levante hoje esses discípulos que ouvem o evangelho, que falam, que proclamam esse evangelho no Brasil. 교회 안에 그거 아는 7집사만 있어도 되는 겁니다.
Que se levante esses diáconos, como foi levantado no livro de Atos. 그래서 12제자만 있어도 되는 겁니다. Que se levante esses 12 discípulos, como foi levantado. 70명의 중직자만 세워져도 그 교회는 세계 복음화하는 교회입니다. Que se levante esses 70 diáconos para fazer a evangelização mundial. 오늘 다락방 전도 운동이 바로 이런 것입니다. É por isso que nós estamos falando desse treinamento do cenáculo. 오늘 제목이 왜 꼭 예수를 믿어야 하는가? Então, por que nós temos que acreditar em Jesus Cristo? 여기에 대한 10가지 질문을 꼭 하시고 답을 하셔야 됩니다. Então, há 10 perguntas básicas aqui que nós temos que ver. 왜 꼭 예수를 믿어야 하는가? Por que nós temos que acreditar em Jesus Cristo? 그는 왜 인간은 고난 속에서 방황하고 있는가? 거기 답이 있어야 되는 거예요. Então, a resposta é por causa da realidade do ser humano que precisam ouvir isso. 이게 첫 번째 질문이고 답입니다. Então, essa é a primeira pergunta e a primeira 왜 resposta. 인간은 고난 속에서 방황하고 있는가? Por que as pessoas estão sem direção? 그게 꼭 예수를 믿어야 될 이유입니다. Porque, na verdade, elas precisam encontrar a Jesus Cristo. 인간은 영적으로 고아 상태입니다. O homem foi criado como um ser espiritual. 인간은 영적으로 거지 상태입니다. Na verdade, o homem está como um órfão espiritual. 브라질이 돈이 없다는 것이 아닙니다. Nós não dizemos que no Brasil não tem dinheiro. 브라질은 천년 자원이 막 어마어마한 것입니다. No Brasil há muitas pessoas poderosas. 근데 영적으로 고아예요. Porém, elas são espiritualmente órfãos. 영적 부모인 하나님과 단절되었어요. Elas estão sem conhecer a Deus que é Pai. 인간은 개하고 소하고 돼지하고 그런 존재가 아닙니다. Elas estão não é a realidade do problema que está acontecendo. 창세기 1장 27절입니다. Quando a realidade é vermos o que precisa ser visto em 하나님이 Atos 1, 자기 형상대로 사람을 만들고라고 하셨어요. em Gênesis 1:27, o homem foi criado à imagem de Deus. 인간에게는 하나님의 형상이 있어요. O homem é a imagem de Deus. 영혼입니다. Ele é um ser espiritual. 하나님은 영이시니 우리는 하나님의 형상 가지고 있어요. O homem foi criado a essa imagem de Deus. Ele é espírito. 영혼입니다. Ele é um espírito. 이 영혼이 하나님을 지금 떠난 거예요. E esse espírito foi separado de Deus. 하나님과 단절되어 있습니다. E ele está totalmente distante. 태어날 때부터 하나님을 알지 못하고 태어납니다. A partir do momento que ele já nasce ignorante acerca de Deus. 처음 하나님이 인간을 창조했을 때는 하나님을 알았었어요. O homem deveria nascer e já conhecer a Deus. 하나님이 그들에게 복을 주시며 생육하고 번성하고 땅에 충만하고 땅을 정복하고 다스려 그랬습니다. Porque Deus ele abençoou o homem, ele disse: multipliquem, cresçam, dominem e governem todo esse mundo. 근데 하나님을 떠났단 말이에요. Mas ele perdeu essa bênção. 그게 원죄입니다. Isso é o pecado que veio sobre o 태어날 homem. 때부터 하나님을 모르는 것입니다. E a partir do momento que ele nasce, ele já não conhece mais a Deus. 에베소 2장 3절입니다. Efésios 2. 태어날 때부터 그레이스. 진노의 자녀인 거예요. A partir do momento que nasce, ele já é escravo desse mundo. 아무 잘못이 없는데 진노의 자녀예요. Essa é a realidade que o homem vive como filho da ira. 그게 원죄입니다. Isso é o pecado. 아담 안에서 내려오는 원죄예요. O pecado que descende de Adão. 이 본질적인 저주는 인간이 끊임없이 고통당하고 고난당하는 이유인 것입니다. Então, qual é a razão desse sofrimento, do problema que vem sobre a vida do ser humano? 원죄 가운데서 절대 헤어나지 못합니다. Ele não tem como resolver esse problema do pecado. 창세기 3장 fundamental. 1절에서 20절입니다. Gênesis 3, de 1 a 5. 불순종이 죄의 결과인 것입니다. Esse é o resultado da desobediência. 하나님과 아담 사이에 죄가 들어온 거예요. Por causa de Adão veio esse pecado. 그래서 저주 상태에 빠졌습니다. E ele passou a viver preso à realidade da maldição. 참 경배의 대상을 찾지 못하는 거예요. Eles não podem sair dessa realidade que eles estão vivendo. 하나님 떠난 이후에 하나님 대신 대리 만족할 수 있는 것을 뭘 만들어요. Então, o homem não tem como encontrar com Deus dentro dessa realidade que ele se encontra. 하나님의 형상을 금수와 버러지와 썩어질 사람의 모양으로 바꾸었다. 로마서 1장이 말씀합니다. Então, em Romanos 1 vai falar sobre essa realidade de que o homem perdeu essa imagem de Deus e como ele vive agora voltado para as coisas desse mundo. 저 사람들이 왜 돌 앞에 가가 절하느냐? Vejam como eles estão vivendo nesse momento. 하나님 떠나서 그런 거예요. Eles perderam a bênção de estar com Deus. 저 사람들이 왜 나무 앞에 절하느냐? Por que essa pessoa está dessa 하나님 forma? 떠나서 그런 거예요. Porque está separada de Deus. 하나님 만나지를 못했었어요. Ela não pode encontrar-se com Deus. 그래서 인간에게 고난이 오는 겁니다. Por isso, o homem está dentro desse estado de sofrimento. 그래서 거기에는
아무리 빌고 절하고 기도해도 평안이 없습니다. Por isso que eles se voltam para as superstições, crenças, oram, mas não têm respostas. 사람은 하나님 만나지 않으면 진정한 행복이 없습니다. O homem, se ele não encontrasse com Deus, ele não tem como ser feliz. 종교 생활을 해도 선한 일을 해도 철학을 가지고 연구해도 거기에는 참된 평안이 없습니다. Vivem a vida religiosa, fazem boas obras, fazem isso e aquilo, mas não tem como ter uma vida 왜 feliz. 꼭 예수를 믿어야 하는가? Porque nós temos que crer em Jesus Cristo. 인간은 고난 속에서 방황하고 고난당하고 있기 때문입니다. Por causa do sofrimento, do estado que o homem se encontra vagando dentro desse 그러면 problema. 인간의 근본 문제가 무엇인가? Então, qual é o problema fundamental do ser humano? 그거 알면은 꼭 예수 믿어야 되는 겁니다. E por causa desse problema que ele tem que crer em 인간의 Jesus 근본 Cristo. 문제가 뭔가? Qual é o problema fundamental 돈 do ser humano? 문제도 아니고 성공 문제도 아닙니다. Não é o problema de realizar porque não tem sucesso. Ou 돈 porque não 많이 conquistou 가지고 isso. 있는 사람 저주당하는 거 봤습니다. Eu já vi muitas pessoas com muitas coisas. 성공한 사람이 자살하는 거 봤습니다. Eu já vi pessoas com sucesso se suicidarem. 우리나라는 대통령 돼 가지고 자살도 합니다. Eu já vi até presidentes se suicidarem. 우리나라는 최고 인기 탤런트가 자살해 Eu 버렸습니다. já vi também pessoas com talentos se 우리나라는 suicidarem. 회장이 16층에서 뛰어내려 가지고 자살해 버렸습니다. Eu já vi até presidentes de grandes companhias se 성공하면 jogarem da janela. 성공할수록 더 자살이 많아요. Há muitas pessoas que tiveram sucesso e se suicidaram. 인간의 근본 문제가 무엇인가? Então, o que é esse problema fundamental do ser humano? 유일한 문제입니다. É o problema, 창세기 3장 1절에서 5절입니다. é o problema de Gênesis 3, de 1 a 5. 하나님 떠난 원죄입니다. É o problema do pecado que ele foi separado de Deus. 인간의 생명과 영혼이 하나님을 떠나서 마귀에게 딱 잡혀 있는 거예요. É a realidade que o homem se encontra separado de Deus, preso por Satanás. 이 예수 그리스도 외에는 이 원죄 해결할 자가 없습니다. Se não for através de Cristo, não tem como resolver esse problema. 그래서 예수 믿어야 되는 거예요. Por isso que é necessário acreditar em 로마서 Jesus 3장 Cristo. 23절입니다. Romanos 3:23. 모든 사람이 죄를 범하였으며 하나님의 영광에 이르지 못하더니 Porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. 불순종으로 인해서 하나님 떠났고 Esse, 불순종으로 인해서 하나님을 então, 떠났고 por causa da desobediência, eles foram separados de Deus. 그 안에서 태어나는 모든 사람들은 죄인인 것입니다. Então, todos que nascem como pecadores. 근본 문제가 뭔가? O que é o problema espiritual? 장본이 있어요. O que é o problema fundamental? 그게 사단 마귀 귀신들입니다. Essa é a realidade da ação de Satanás e do diabo. 창세기 3장 1절에서 5절입니다. Gênesis 3, de 1 a 5. 에덴 동산에서 아담 하와를 유혹해 가지고 불순종하게 하는 존재가 있었어요. Então, Adão e Eva, eles comeram do fruto que eles não deveriam comer do conhecimento do bem e do mal. 그게 사단입니다. Isso porque eles comeram por causa de Satanás. 이 말은 세계 어떤 도서관을 뒤져도 안 나옵니다. Nesse mundo você não vai ouvir falar sobre isso. 그래서 사람들이 몰라요. Por isso que as pessoas não conhecem essa realidade. 그래서 성경에서만 이걸 밝힙니다. E por isso que somente na Bíblia vai revelar isso. 그러니까 사람들이 그냥 문화로만 알아요. Por isso que as pessoas estão voltadas para a cultura. 점치고 무속하고 주술 걸고 이게 도서관에서는 얘기를 안 해줘요. Dentro da realidade da cultura dos livros, da 대학 cultura da 교단에서 vida. 얘기 안 해줘요. Isso não vai falar nos livros, não vai falar na 교회에서 universidade. 얘기해야 되는데 교회에서도 그냥 얘기 안 해요. A igreja deveria falar disso, mas muitas igrejas não estão falando sobre isso. 좀 얘기하시는 목사님인데 그냥 희미하게만 얘기합니다. Muitos pastores eles acabam não falando também sobre essa realidade. 그래서 지금 문제가 오는 것입니다. Por isso que há esses problemas continuamente 에스겔 nesse tempo. 28장 14절입니다. Ezequiel 28:14. 원래 하나님을 섬기는 천사장이었습니다. Ele era um querubim da guarda de Deus. 너 기름 부음 받은 덮는 그룹이요 천사였었어요. Ele era um anjo ungido por Deus. 그래서 하나님의 성산에서 화강삭 사이에서 왕래했다 이렇게 말씀합니다. Mas ele quis tomar o lugar de Deus, se corrompeu no céu. 이사야 14장 12절 14절입니다. Isaías 14, versículo 12 a 14. 음악 담당하는 천사장 루시퍼가 교만해 가지고 타락한 거예요. Então ele era um anjo, arcanjo responsável pelo louvor nos céus. 내가 뭇별 위에 앉으리라. Mas ele se corrompeu também. 내가 하나님과 비기리라. Ele queria tomar o lugar de Deus. 하나님을 대적한 것이에요. Ele queria estar acima de Deus. 어디 가도 이 얘기를 안 합니다. E aonde foi falado isso? 그러니까 사단의 존재를 잘 모르는 거예요. A gente não conhece essa realidade da batalha que ocorreu. 그래서 사람들이 배우고 성공하고 여기에 당하는 것입니다. Por isso que as pessoas têm sucesso, estudam, mas elas não conhecem essa realidade de Satanás. 내가 지극히 높은 자와 비기리라. Ele quis
subiu arrogância no coração dele. 그래서 타락한 천사가 된 겁니다. E ele se tornou um anjo caído. 창세기 3장 16절에서 20절입니다. Gênesis 3, de 1 a 16 a 20. 에덴 동산에 나타나 가지고 아담과 하와를 단번에 넘어뜨려 버렸습니다. Então, o problema que veio ali no Jardim do Éden trouxe o sofrimento e a miséria. 그래서 저주가 들어오게 한 거예요. E por isso eles passaram a ter um destino do inferno. 땀을 흘리면서 막 열심히 일했는데 엉겅퀴가 나버립니다. Na verdade, não importa o esforço que o homem faz, ele não consegue sair desse contexto. 생육하고 번성하는 게 얼마나 큰 축복이에요. Quantas bênçãos Deus nos deu, não? 근데 해산하는 고통이 와버렸어요. Mas um dia acaba sofrendo em situações. 돕는 배필을 줬는데 하나님이 내게 이 여자를 줘가지고 내가 먹었다 이렇게 되는 거예요. Perdeu esse conceito de Deus e vive somente pelo dinheiro para comer, beber e dormir. 복음 모르면 가정이 이렇게 되는 겁니다. E por causa dessa realidade de não conhecer o evangelho, a família vive assim. 옳은 말은 하는데 해결책은 안 나오는 거예요. E não há como resolver esse problema fazendo qualquer outra 이 coisa. 여자 때문에 내가 지금 이래 됐다는 거예요. E foi o que Adão falou, o problema foi dela. 그래가지고 가정 싸움이 일어나고 E aí veio a briga dentro da família também. 나가서 열심히 일하는데 엉겅퀴가 나고 E muitas vezes o esforço, tudo isso dentro do 어느 날 relacionamento. 극하다 보니까 너희는 흙이니 흙으로 돌아갈지라 죽는 거예요. E com isso aí causa os problemas familiares, tantas situações. 열심히 안 살아서 안 되는 거 아닙니다. O esforço, a dedicação não tem como resolver o problema. 죄, 저주, 사단막이 문제가 있는 거예요. Por causa do pecado, Satanás e da maldição, essa é a realidade do ser 뭐 humano. 성도들 뭐 얼마나 착하게 살아갑니까? E os cristãos, como estão vivendo? 저도 열심히 착하게 선하게 살았습니다. Eles vivem com esforço, com dedicação, 4대째 믿다 보니까 그렇게 사는 거예요. e vivem centrados muitos em si mesmos para a 근데 realidade da vida 그것 de fé. 가지고 내 문제가 해결이 안 돼요. Mas não tem como resolver o problema pessoal. 이삭이 어느 날 그거 알았습니다. E nós podemos ver um dia a realidade de Isaac. 내 대신 예수 그리스도가 희생 제물로 준비됐구나 알은 거예요. Por causa de Cristo foi feito o sacrifício no lugar de Isaac. 모리아산에 그거 알았습니다. Ele esteve em Moriá, na 그때 montanha. 아브라함은 언약이 제대로 이삭에게 제대로 언약이 전달된 거예요. Mas naquele momento ali, Abraão transmitiu a aliança a 이삭은 Isaac. 막 엄청난 축복을 받았습니다. Quantas bênçãos Isaac não recebeu naquele momento ali? Não? 오늘날 근본적인 문제가 뭔지를 알려줘야 됩니다. E nós temos que entender essa realidade do problema espiritual. 교회에서 말하는 fundamental. 것이나 대학 강단에서 말하는 거하고 같아가지고는 안 돼요. A realidade de ir à igreja, de tentar fazer isso e aquilo, não tem como resolver esse 교회에서 problema. 말하는 것이나 성당에서 말하는 것이나 같아가 안 돼요. De conhecer, de servir na igreja, de fazer isso, fazer aquilo. 교회에서 말하는 것이나 저기 유교에서 말하는 거, 불교에서 말하는 거 같아가 안 된다니까요. Então, se a gente olhar a realidade da igreja e olhar a realidade das outras contextos religiosos, 그럴 것 같으면 그리스도가 올 비유가 전혀 없는 거예요. na verdade, muitas pessoas comparam a realidade de Cristo com essas outras religiões. 사도행전 10장 38절입니다. João 8:44, Atos, 지금 또 사단은 불신자들의 영혼을 노리고 있습니다. Atos 10:38. 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨습니다. Jesus foi ungido, Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e com o poder de Deus. 저가 도로 다니시며 착한 일을 행하시고 마귀께 눌린 모든 자를 고치셨다 했습니다. E ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. 여러분 목사님들 잘 들으시길 바랍니다. Deixa eu falar um pouco sobre um pastor. 그리고 지금 이 말씀 듣는 우리 성도님 잘 들으시길 바랍니다. Os pastores têm que ouvir muito bem isso, os membros têm que ouvir muito bem isso. 마태복음, 마가복음, 누가복음 읽어 보시라니까요. Ler Mateus, Marcos, Lucas. 거기 보면 예수님이 지역마다 가실 때마다 귀신을 쫓아냈다고 Quando 말합니다. nós vemos em cada lugar que o Senhor foi, ele expulsou demônios. 그럼 성경이 거짓말합니까? Se olharmos a ação das trevas, que é mentirosa. 성경이 그 뭐 옛날 얘기 같은 그런 얘기입니까? A Bíblia não é mentirosa, a Bíblia é clara. 예수님이 가시는 곳마다 귀신을 쫓아냈다는 것이 마태, 마가, 누가복음에 그대로 나타납니다. Aonde o Senhor ia, ele expulsava demônios, os demônios fugiam da presença dele. 마귀에게 눌린 모든 자를 고치셨다. Ele disse que o demônio oprimia as pessoas. 이 사실들이 어디에 있느냐? E aonde nós vemos essa realidade aqui? 불신자 상태에 그대로 나타납니다. Esse é o estado do incrédulo. 그래서 예수님 오셔가지고 성경 들고 있고 성전에 올라가고 11조하고 금식기도 하고 구제하고 하는 바리새인들 보고 말씀했습니다. O Senhor, ele veio, ele
deu dízimo, ele orou, ele jejuou, e ele viu a realidade quando os fariseus olharam 유대인들을 isso. 보고 말씀하셨어요. Ele era um judeu. 너희는 너희 아비 마귀의 자식이니 Aí ele falou para os fariseus, para os judeus, vocês são filhos do diabo. 그는 처음부터 살인자다. E ele é assassino, 거짓말쟁이다. ele é mentiroso. 그걸 누구 보고 얘기했습니까? Que está falando de quem? 복음 꼭 예수를 믿어야 될 이유를 모르는 유대인들 보고 말씀하셨어요. Ele estava falando para os judeus que não acreditavam no evangelho. 그럼 율법만 지키면 된다는 거예요. Como podemos ver essa realidade aqui? 그래서 마귀의 종이 된 거예요. O homem passou a viver como escravo do diabo. 에베소 2장 2절입니다. Efésios 2:2. 마귀에게 딱 붙잡혀 있습니다. O homem está preso por Satanás. 이 세상 풍속을 쫓고 그랬습니다. Ele diz que está preso pelo costume desse mundo. 마귀에게 붙잡힌 거예요. Isso é um engano de Satanás. 마귀에게 딱 걸린 거예요. Essa é a ação que Satanás faz para prender 제가 as pessoas. 브라질 가보니까요. 브라질에 세상 풍속이 있어요. Quando eu fui no Brasil, eu vi a realidade de tantas coisas, 거기에 딱 잡혀 있는 거예요. de tanto engano que há dentro da realidade do mundo, dentro do 뭐 Brasil. 삼바 축제 보니까 난 그건 완전히 마귀에게 잡힌 거예요. Quando nós olhamos o engano do samba, essa é a ação de Satanás. 여러분들은 세계적인 문화 축제라고도 생각할 수 있습니다. Vocês olhando a realidade da cultura do Brasil com relação à 그런데 cultura do mundo. 그게 보면은요, 이 세상 풍속이 돼 있는 거예요. E isso é a realidade que o mundo todo tem passado também. 세계적이라고 세계적인 문화라고 다 좋은 거 아니에요. Não estou dizendo que todas as culturas são ruins, 그것 때문에 얼마나 타락을 영향을 주는지 모릅니다. mas temos que ver a realidade dessa decadência dentro da cultura. 그거 뭐 저 구경한다고 그게 잘못된 건 아니에요. Não estou dizendo que não é na questão do turismo, de visitar, e tal, 그러나 알고는 있어야 돼요. mas nós devemos entender essa relação das trevas na cultura. 이 세상 풍속을 쫓고 Essa ação das trevas que domina o 공중 mundo, 권세 있게 잡혀 있는 거예요. como ele tem dominado todo o mundo. 정신적으로 평안이 없습니다. E não há paz, na verdade. 에베소 2장 3절입니다. Efésios 2:3. 본질상 진노의 자녀요. A natureza, eles são filhos da ira. 사람들 가운데는요, 육신적으로 보면 다 갖춰져 있습니다. O ser humano ele está preso por essa realidade espiritual. 근데 혼자 끙끙끙 앓는 게 있어요. Quando ele está só, ele sabe quem ele é realmente. 정신병입니다. Esse é o problema mental. 평안이 없습니다. Não tem paz mental. 허전합니다. Não está satisfeito. 공허합니다. Está vazio. 불안합니다. Está ansioso. 그거는 본질상 진노의 자녀라서 그렇습니다. Esse é o estado da aflição da mente que o homem se 그러면 encontra. 어느 날 그게 육신의 반응이 하는 거예요. E dia vem essa ação 그 육신적인 completa. 문제가 옵니다. Mas vem essa ação das trevas sobre a 사도행전 vida 8장 dele. 4절에 8절. O problema da físico, Atos 8, 4, 4 정신적으로 8. 불안하고 허전한 사람들은 반드시 질병을 가지고 있습니다. Então as pessoas que estão aflitas mentalmente, que estão 저는 의사 ansiosas, 아니지만 압니다. com certeza vem um problema 그 físico. 사람들은 위장병이 있어요. E no final acabam indo parar no hospital. 정신적으로 고통당하고 평안이 없는 사람은 반드시 위장병 갖고 있습니다. As pessoas que estão sem paz, que estão ansiosas, aflitas, elas acabam parando. 그 정신적인 문제가 육신적인 문제로 오는 거예요. Então o problema mental traz as doenças físicas. 그리고 지옥에 가게 됩니다. E no final de tudo, o destino é o inferno. 누가복음 16장 19에서 31절입니다. Lucas 16, do 19 ao 31. 분명히 지옥 있고 천국 있어요. Então há uma distância muito grande entre o céu e o 여러분이 inferno. 없다 해가 없어지는 건 아닙니다. A realidade em que nós vivemos. 근데 이 땅에서 벌써 그게 나타나요. Aqui nós não podemos distinguir essa 지옥 갈 realidade. 사람은 지옥 배경 가지고 살아가는데 삶이 지옥이요. Mas na verdade as pessoas que estão com esse contexto do inferno elas já vivem a vida infernal 하나님의 nesse mundo. 백성은 죽으면 천국 가요. Mas os filhos de Deus eles vão ao 근데 morrer vão para o 이 céu. 땅에서 살아가는데 천국 배경 가지고 살아가는 게 보인다니까요. E enquanto eles estão vivendo, eles já estão vivendo com a bênção do céu. 그래서 nesse 이게 mundo. 어디로 가느냐? E aonde é que vem mais? 내가 죽으면 후손에게 그게 갑니다. Quando nós depois da morte, o que acontece? 그게 Os 영적 descendentes, 유산이에요. e os descendentes acabam vivendo na mesma realidade com a idolatria. 부자 아버지가 죽으면은 육신적으로 그 돈이 자녀에게 내려갑니다. Quando um rico morre, esse dinheiro é transmitido para os seus filhos. 육신적인 유산이에요. Da mesma forma é a realidade espiritual. 빚쟁이 아버지가 죽으면은 아들에게 가난이 그 물러가요. Por exemplo, a realidade de um pai que faleceu, 육신적인 유산입니다. a realidade do espiritual vai passar para ele. 영적으로 고통당하던 아버지가 죽었다. 그러면은 자녀대가 영적인 유산이 그대로 넘어가는 거예요. Por exemplo, se o pai era idólatra, a questão do filho ser idólatra é muito provável. 한국에 유명한 무속인이 있었어요. Aqui na Coreia a situação com relação 그래서 ao destino. 그 어머니가 내 딸은 이거 안 하도록 이 귀신이 안 오도록 저 미국에 보냈습니다.
A mãe não queria que a filha seguisse o mesmo destino que ela, então ela pegou a filha e mandou para os Estados Unidos. 그게 드라마도 나왔다니까요. Isso apareceu em uma novela, um 근데 drama. 어느 날 미국에 있는 딸아이에게 이 귀신이 또 역사하고 내려오는 걸 본 겁니다. Porém, a filha dela nos Estados Unidos, ali o demônio acabou tomando ela também. 여러분이 꼭 예수 그리스도로 인생 결론 안 나면은 여러분 고생하는 거 그거 자녀에게 그대로 내려가요. Então, quando você chega a essa centralidade, esse entendimento de Cristo, seus descendentes vão desfrutar dessa bênção também. 그게 출애굽기에 20장 4절 5절에 나타나 있잖아요. Nós vemos isso em Êxodos 20. 자손은 제대로 예수 믿으면 천대까지 복을 받는다. Uma vez que nós cremos, a bênção é passada para os nossos descendentes. 우상 섬기면 자손 3, 4대 망한다. E a realidade daquilo que vem sobre eles também. 3, 4대 망하면은 완전 망한 겁니다. Quando nós vemos essa realidade que não tem Cristo, a Bíblia diz que a maldição vem até a terceira e a quarta geração. 오늘 우리는 알아야 됩니다. E nós hoje 인간의 근본 문제가 뭔지를 알아야 돼요. precisamos entender qual é o problema fundamental sobre a vida do 이거를 ser humano. 갖다가 교회에서 말하니까 그게 더 큰 문제예요. E quando a igreja não fala sobre isso, isso é um grande problema. 그 이유도 모르고 지금 당하는 거예요. E eles não entendem a razão do problema que 그걸 vem sobre eles. 목사님들이 안 가르쳐 주는 거예요. E muitos pastores eles não estão ensinando sobre 그런데 isso. 훌륭한 얘기만 하는 거예요. E vão ao treinamento, 어떻게 감동시킬까 그 얘기하는 거예요. fazem treinamentos, querem ver como as pessoas podem ser 무슨 movidas. 방법이라도 어떻게 교회 끌고 올까 그 얘기하는 거예요. Querem ver como crescer a igreja. 왔는데 대학 얘기하는가 똑같은 거 얘기를 해. Essa é a realidade daquilo que o mundo faz também. 왔는데 천주교에서 하는 얘기가 똑같은 거 얘기해. Essa é a realidade da mesma coisa que o catolicismo faz. 왔는데 불교 얘기하는 거 똑같은 거 얘기야. É a mesma realidade que o budismo faz. 복음은 희미해요. Na verdade, precisamos do poder do evangelho. 복음 희미하다는 증거가 뭔가? Qual é esse poder do evangelho? 오직 예수 그리스도 답을 안 주는 É 거예요. a resposta de que somente Jesus é o Cristo. 왜 이 문제가 왔는가 그걸 안 짚어주는 거예요. Porque esse problema veio, você ter a 오직 resposta. 예수 그리스도 이거 끊어진다. 그거를 얘기를 안 해주는 거예요. E é você falar do porquê Jesus veio e dar essa resposta, mas muitos não estão falando. 마태복음, 마가복음, 누가복음 그리스도가 이 땅에 오셔가지고 가는 곳마다 흑암, 귀신, 마귀를 쫓아냈습니다. Nós podemos ver que claramente em Mateus, Marcos e Lucas, quando o Senhor veio, ele expulsava os demônios no campo. 그것 때문에 사람들이 죄를 지어가지고 E ele também perdoava as pessoas que estavam em pecado. 그래서 사람들이 이 고통을 당하는데 E as pessoas estão sofrendo 며칠 continuamente. 있으면 성탄절입니다. Nós vamos celebrar o Natal. 성탄절 다 좋아합니다. É muito bom celebrar o Natal. 근데 뭐 때문에 좋아하는지는 전혀 모르는 거예요. Mas muitos não sabem a realidade do Natal. 좋아하고 즐겁게 기쁘고 즐겁게 뭐 지내는데 당하는 거예요. Ao ver a realidade daquilo que está desfrutando naquele momento e tal, toda a realidade que está acontecendo. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요. Mas a verdade ele diz que ele veio para dar glória a Deus. 땅에서는 기뻐하시는 사람들 중에 평화로다. Ele disse a glória seja dada glória ao Pai nos céus e na terra. 진짜 예수 믿으면 평안해져야 되죠. Quando nós cremos no Senhor verdadeiramente 이유가 temos 뭔가? paz. Qual é a razão? 그가 자기 백성을 그 죄에서 구원할 자이심이라. Porque no momento que você crer no Senhor, essa 그 paz 이름을 vem através da 임마누엘이라 salvação. 하라. Essa é a realidade do Deus Emmanuel. 하나님이 나와 함께 계시는 거예요. É o Deus que está junto com você 그 agora mesmo. 계시기 위해서는 죄 문제가 해결돼야 되고 Por quê? Porque o problema do pecado foi resolvido. 그 original. 임마누엘 하기 위해서는 흑암 문제가 해결되고 Porque o Deus Emmanuel junto com você, o problema do pecado foi resolvido. 거기서 빠져나와야 되고 Ele nos tirou dessa condição que 우리는 사단 vivíamos. 마귀를 이길 수 있는 왕적 권세를 가지게 되는 겁니다. Nós recebemos autoridade para desfazer as obras do diabo. 그게 보여졌을 때에 제대로 오직 예수 그리스도의 메시지가 나가는 겁니다. E por isso que nós falamos essa mensagem que somente Jesus Cristo, aí está o conteúdo. 오늘 뭐 상세히 말씀드리다 보니까 이게 저 시간이 거의 다 갔습니다. Queremos falar mais, mas o tempo já está passando. 왜 꼭 예수를 믿어야 되는가? Mas o porquê nós temos que crer em Jesus Cristo. 10가지를 얘기하는데 2가지만 얘기하다가 끝나겠습니다. Nós falamos de 10 pontos e vamos precisar mais. 나머지 시간 조금 포럼하시고 계속 제가 이 말씀을 전해드리겠습니다. Continuamente eu vou estar falando sobre esse conteúdo com vocês através desse vídeo. 왜 예수를 꼭 믿어야 되나? Porque somente temos que crer 10가지 somente em Jesus Cristo. 질문에 우리의 목회자와 성도들이 답을 내고 제자가 되어야 됩니다. Que vocês possam receber essa resposta através disso levantar discípulos. 그럼 여러분 통해 가지고 하나님은 브라질 바꿀 계획을 가지고 이루 E 가십니다. com essa resposta através de vocês o Senhor quer mudar o Brasil. 그럼 여러분 인생은 여러분 인생이 아니에요. Não é não é a vida de vocês, 제자 인생이 되는 겁니다. mas é viver uma vida como 언약 discípulo. 인생이 되는 É 겁니다. viver através da aliança. 언약의 여정을 걸어가는 거예요. É viver na jornada da aliança.
그래서 제자들에게 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. Quando os discípulos eles foram, eles caminharam de acordo com como era a vida de um discípulo. 제가 브라질 갈 실력이 있는 줄 압니까? A realidade do Brasil, 저는 그런 경제도 없습니다. na verdade, o problema não é a parte do que está 저는 acontecendo. 그런 실력과 교양을 갖추지도 않았습니다. Nós temos que entender a realidade daquilo que 근데 está 제가 이 acontecendo. 복음을 깨달았어요. E essa é a resposta do evangelho que 이 nos dá. 복음이 분명히 필요한 곳이 있어요. É ver a realidade da necessidade do 이 evangelho no 복음이 Brasil. 분명히 필요한 사람을 만나야 되는 거예요. E quando você tem esse evangelho, você se encontra com essas 그건 pessoas que precisam do 하나님의 계획인 evangelho. 겁니다. E isso é o plano de Deus. 이 한국에서 제일 먼 데가 지금 브라질 반대편, 지금 한국 반대편이 브라질이에요. Nós podemos ver a realidade agora daqui da Coreia e a realidade do Brasil. 그건 저는 내 수준과 내 실력과 내 경제하고 건강하고 상관없이 제가 여러 번 만나는 거예요. Eu não podia pensar, eu estou aqui na Coreia, eu não podia pensar no Brasil, não foi com 이게 minha 지금 força. 언약의 여정을 걸어가는 겁니다. Mas foi dentro dessa jornada da aliança, Deus nos deu a bênção do 하나님이 encontro. 나를 그렇게 쓰시는 거예요. Foi Deus que nos conectou. 그래서 여러 번 만나서 저는 이 복음을 전하는 겁니다. E ao encontrar vocês, hoje nós estamos compartilhando o evangelho juntos. 제가 지금 언약의 여정을 걸어가는 거예요. Na verdade, isso é a jornada da aliança. 여러분들이 꼭 예수 믿어야 될 이유 알아보면은 이처럼 세계 복음하는 데 쓰임 받습니다. Então, porque vocês creem em Jesus, nós estamos nessa evangelização mundial. 우리 주님이 제자들에게 이렇게 말씀하셨습니다. E foi o que o Senhor falou para os discípulos. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아라. Vá e encontre discípulos de todo, faça discípulos de todas as nações. 너희는 땅 끝까지는 내 증인이 되리라. Vá, seja minhas testemunhas em todo, até os confins da 너희는 terra. 온 천에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. Vai e pregue esse evangelho a todas as criaturas. 근데 그 제자들 수준은 차비도 없는 사람들입니다. Então, os discípulos, eles não tinham essa condição para isso. 그 갈릴리 사람들 헬라어도 잘 못하는 사람이에요. Eles eram homens da Galileia, 상관없습니다. mas isso não importava. 어느 날 로마 복음만까지 하는 거예요. Mas um dia eles fizeram a evangelização de Roma. 지금 목회자와 성도들이요 제대로 알아야 됩니다. Então, os pastores, líderes devem entender isso. 꼭 예수 그들을 믿어야 되는가? Por que nós temos que acreditar em Jesus. 10가지 아셔야 됩니다. Então, nós temos que entender esses 10 pontos. 첫 번째, 왜 인간은 고난 속에서 방황하는가? Porque o homem, o ser humano está vagando no sofrimento. 과학과 의학이 없어서 그런 게 아닙니다. A resposta não está na ciência, na filosofia. 왜 인간은 근본 문제에 시달리는가? Porque o homem começou a viver dentro do sofrimento 답은 예수 fundamental. 그리스도입니다. A resposta é Cristo. para resolver 대학에서 isso. 얘기하는 거 하지 마시고 A ciência não pode, não pode 실제적으로 예수 믿어야 될 이유를 말씀해 줘야 됩니다. a ciência não pode dar essa resposta, mas é somente através de Cristo que nós temos essa 다음 resposta. 주간에는 세 번째, 네 번째, 10번째까지 쭉 말씀드리겠습니다. Então, hoje eu falei de 2 pontos, na próxima semana nós vamos falar do terceiro e do quarto. E 하나님께 감사를 드립니다. Senhor Deus, nós te damos graças. 이 복음을 가졌는데 브라질에 제자들 만나게 하신 것 감사합니다. Nós te damos graças porque por causa do evangelho nós nos encontramos com esses discípulos. do 오늘날 Brasil. 왜 교회가 문 닫고 성도들이 힘이 없는가를 알아야 됩니다. Nós sabemos o porquê um dia as igrejas fecham as portas e porque os crentes não têm força. 오늘도 우리는 성경에서 말하시는 그리스도로 답이 나게 하시고 Nós temos hoje a resposta da palavra que fala sobre 왜 Cristo. 예수 그들을 꼭 믿어야 되는 이유를 붙잡게 하시고 Nós temos que saber a razão do porquê acreditar em Jesus Cristo. 성경적 전도로 세계 복음만 하는 절대 제자로 서게 하옵소서. Através da direção da palavra possamos levantar discípulos em todo o Brasil, em todo o 예수 mundo. 그리스도 이름으로 기도드립니다. Em nome de Jesus Cristo nós Amém. oramos. Amém.